Pessoal, boa noite. Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigado por a gente estar aqui mais uma vez. Te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito esteja aqui, nos dê condição de estudar, nos dê condição de ouvir a Tua voz, estudar a Tua palavra com tranquilidade, com amor e com persistência. Em nome de Jesus, me ajuda e ajuda os meus irmãos aqui, cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, a gente parou. Primeiro que vocês fizeram o trabalho, pelo menos a maioria. E eu mando o trabalho, a cópia do trabalho e a nota para a Monique, tá? Depois é só vocês pegarem com ela. A última aula a gente começou a ver algo básico em hermenêutica. Vocês lembram o que é hermenêutica? Vocês lembram o que é hermenêutica? Interpretação. No caso, a gente está vendo a interpretação do quê? Da Bíblia. Texto bíblico. O quê? Qual? Não, a hermenêutica é o nome da matéria. A gente vai ter aula de hermenêutica todo esse módulo. Eu perguntei o que significa hermenêutica. Hermenêutica é interpretar. É você ler uma coisa e entender o que está sendo dito. Então, eu encorajo vocês a pegarem a apostila para ler. Até agora, atualizada, tem 10 páginas. Está bem tranquilo de ler. Só que é lendo que a gente vai tendo dúvida. Se não ler, não tem dúvida. E se não tiver dúvida, não aprende. Não tem jeito. E é isso que a gente vai ver hoje. Exatamente isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver hoje contexto. A gente começou a ver semana passada, lembra? Contexto imediato, inclusive o trabalho foi sobre isso. É a referência de Paulo em relação a Isaías, do trabalho. Uhum. Aí tem que ir lá em Isaías para ver. Sim. No trabalho, eu não vou falar sobre o trabalho hoje, porque tem gente que ainda não entregou, e se eu falar sobre o trabalho, aí eu vou tirar 40% do ponto só porque eu falei. Então eu não vou falar. Não vou falar não. Dando a chance para você e o Zé aí se redimirem. A gente viu. Nada. Não tem que perguntar para mim mesmo. Vai perguntar para quem? O apóstolo Paulo está com Jesus. Não der para perguntar para ele, tem que perguntar para mim. A gente não tem mais contato com os mortos. É para mim e para o Espírito Santo. Não tem muito mais. Né? Ué, sou eu aqui mesmo. Então a gente viu que contexto imediato ou contexto próximo é aquele que está próximo. Então o que está próximo? Se a gente está vendo lá no trabalho, 1 Coríntios 2, verso 9, o que está próximo? O verso 8, o verso 10, o verso 11, o verso 2. Esse é o contexto imediato. Esse trabalho que eu passei, dá para entender o que Paulo está dizendo só lendo aquele capítulo. Só com o contexto imediato. Contexto imediato ou contexto próximo é o que está pertinho. Se você pegar uma bula de remédio e ler pelo meio e ninguém te disser qual é o remédio, tu não vai entender, pô. Tu vai ter que voltar lá para o início do índice e ver primeiro qual é o nome do remédio. E depois continuar a ler. Então não adianta você pegar um trecho de um escrito qualquer e tentar interpretar. Vai dar ruim, vai dar errado. É isso que a gente viu no trabalho passado.
E que vocês vão ver alguns ainda, né? E contexto remoto ou contexto amplo, lembra de controle remoto. Quando é que você usa um controle remoto? Quando você está distante da TV. Então você pega um controle remoto e você controla algo que está lá, remotamente. Contexto remoto é o que está longe daquele verso ali. O que está longe daquele verso, mas tem a ver com ele? Um monte de coisa. É isso que a gente vai ver hoje. Então, a gente começou a ver que o contexto remoto ou amplo tem a ver com várias coisas. E a gente vai ver algumas delas hoje. E elas ajudam muito a gente na prática. Vai ler um texto da Bíblia. Primeira coisa, ao invés de ler um versículo só, leia pelo menos o capítulo. Isso já vai te ajudar muito. Isso é tudo? Não. Mas já é meio caminho andado. Já vai te evitar de falar um monte de asneira. Porque você vai ler o que a pessoa está falando ali. E o remoto vai te ajudar a aprofundar o que é. Quem estava aqui ontem no culto, quem é daqui da igreja, o pastor estava falando, por exemplo, sobre Elias. E aí Elias estava num lugar e foi para outro, ele falou, e aí ele andou 100 quilômetros. Isso não está escrito no texto lá. Ele teve que ir para estudar, ele teve que ver que uma cidade estava aqui, a outra cidade estava lá, ele teve que ver qual era a distância entre as cidades e como é que fazia. Isso não está escrito no texto, não. Isso não é contexto imediato, não adianta ler o texto para saber. Não estava lá escrito, e Elias andou 100 quilômetros. Não está escrito isso lá. Estava escrito que ele foi do lugar A para o lugar B. Se eu falar para vocês aqui hoje, vou para Piratininga andando, vocês sabem mais ou menos a distância. Agora pega isso daqui a 100 anos alguém dizer. Não tem como. A gente entende porque mora aqui, vive aqui. Tá, me dá aí a distância de São José do Rio Preto para a capital de São Paulo. Vocês sabem? Nem eu. Vai entrar no Google para saber. Então, essas coisas fazem parte do contexto remoto. Coisas que faz parte daquele texto ali, que tem a ver com aquela história ali, mas que não estão escritas ali. Que é tão óbvio para quem está lendo na época que não precisa escrever. Mas para a gente que está longeão daqueles acontecimentos, a gente vai ter que ver qual é. Beleza? Qual é a primeira coisa, qual é uma das coisas, a gente vai ver várias, que tem a ver com contexto remoto. O assunto, ou o tema. Assunto, ou o tema daquele texto. E aí a gente vai dando exemplos para a gente conseguir entender. Eu vou andar um pouco mais rápido hoje, porque a gente está andando bem devagar nas aulas, tá? Vamos lá para Isaías, exemplo. Isaías 29, verso 13. Do remoto. Eu comecei. Eu só disse o que era. Hoje a gente vai começar a destrinchar ele. Semana passada eu falei sobre contexto imediato ou próximo e contexto remoto ou amplo. Comecei. Mas isso aqui é grandão. Entendeu? Isaías 29, 13. Abre aí. Eu vou ler, mas abre aí para você ler junto. Foi. Lê então, Marielle. Pode ler. Cara, aquela versão Tutankhamon. Alguém tem a versão normal aí? Lê na tua, Rebeca. Não, deu para entender, mas vamos ver outra. Beleza. A gente leu esse verso aí, e se vocês prestaram atenção, qual é o assunto que ele está falando? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Falsidade. Quais outras coisas? Hipocrisia. Qual outra coisa?
Não fala a verdade fala uma coisa, vive outra. Formalismo. O que é formalismo? O culto ele tem uma forma. Na época tinha. Qual era a forma do culto da época? Você chegava, tinha que matar um animal. Você fazia um sacrifício, havia sacrifícios. As pessoas cantavam, os homens iam até uma parte do santuário, as mulheres ficavam numa outra parte anterior. Tinha uma forma. Como é que é culto hoje? Também tem uma forma. 99% das igrejas que você for, igreja cristã, até cristã católica, como é que é a forma do culto? Você chega lá, o que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? Música. Ou todo mundo começa assim, vamos pregar aí, galera. Olha só, vamos começar. Começa uma dinâmica de dança? Não, de música. A forma é quase toda em quase tudo quanto é igreja. Depois da música, em geral, vem o quê? Ou algum aviso. E no final tem o quê? Oferta. E depois da oferta? Sim. Depois da oferta vem a palavra, ou depois da palavra vem a oferta, testemunho, e depois apelo, e depois bênção apostólica, acabou. Isso é uma forma, beleza? Jesus mandou que tinha que ser assim? E os apóstolos? Também não. E qual o problema de ser assim? Nenhum. É uma organização. Mas isso é o culto a Deus? Não, isso é uma forma. E é isso que Isaías está falando. Qual é o tema de Isaías aqui? Formalismo. Tinha forma, mas não tinha culto dentro do coração. Então o assunto, o tema aqui de Isaías é formalismo. Formalismo é diferente de forma. Formalismo é quando só tem forma. É o culto à forma. É o culto à formalidade. É o culto pelo culto. É o culto porque tem que ter culto. É o culto porque tem religião. É isso. Esse é o assunto desse texto aqui. A gente lê um verso e dá para tirar isso. Então, a gente encontra esse assunto, formalismo, em outros lugares da Bíblia? Sim. Vocês lembram de algum? Os fariseus, por exemplo. As pessoas iam lá e davam dinheiro pelo dar, não cultuavam a Deus com oferta. Sim, é porque sepulcro caiado, porque a vida do cara por fora era bonita, como um sepulcro, igual na rede social, poderia ser. Mas por dentro era ruim. Aí já é falta de conhecimento. Não é exatamente formalismo. Também é um outro problema. Mas no formalismo, muitas vezes tem muito conhecimento da Bíblia, como os fariseus tinham. Isaías está dizendo, vocês se aproximam de mim com a boca, mas o seu coração, a sua mente, coração a gente pensa que é sentimento, né? Coração para o judeu não é sentimento. Sentimento para o judeu é rim. Então, quando eles tinham um sentimento, tinha a ver com os rins, que vem das entranhas. E coração? Coração é pensamento. Para a gente, coração é sentimento, aquele coraçãozinho batendo e tal. Para a época, como é que você sabe isso? Como é que eu sei isso? Estudando. Isso não está escrito no texto, não. Então, esse é um outro exemplo, mas voltando. Das pessoas que repetem, ficam orando nas praças. Exatamente, pronto. A gente viu que esse assunto tem em vários lugares. Isso é contexto remoto. Eu não peguei o texto de Isaías e tentei relacionar com outros versos que estão próximos. Eu relacionei com a Bíblia inteira. Outro exemplo, os filhos de Eli. Lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, ele era sumo sacerdote, os filhos dele pegavam parte da oferta e colocavam para eles, no bolso. Pegavam as mulheres da cidade, levavam para dentro da tenda da congregação e mandavam ver as mulheres lá. Formalismo. O culto acontecia.
mas o coração estava longe de Deus. Tanto que Samuel teve um sonho, quando era um garoto, e teve a revelação de Deus de que Deus ia acabar com a casa de Eli. Em outras palavras, que ele ia morrer, os filhos iam morrer e ia acabar aquela linha sacerdotal. Acabou e Samuel entrou na linha sacerdotal. Então, um texto que se relaciona, por exemplo, com esse aqui, com esse assunto, é um contexto remoto. É o de Mateus. Não, Mateus não. Marcos 7, versos 8 e 9. Sim. De mal, mas de bem. Tem a ver com essa interpretação limitada do olhos não viram, ouvidos não viram e tal. Então, assim, de certa forma, tipo, tem uma certa lógica, pensando assim, entendeu? Num contexto da Bíblia ou não. A gente tem que tentar pegar o máximo de contexto possível. O imediato é o primeiro que a gente tem que ver. Porque às vezes a gente acha que está falando de um assunto, como esse de 1 Coríntios 2,9. A gente acha que está falando sobre planos futuros, mas você descobre que não está quando você lê o resto. Aí, a partir daquilo ali, do que está imediato, o contexto imediato é o mais importante, é o básico. Aí a gente começa a ver outros. A ordem básica é, primeiro, veja o que está perto do texto. É básico. Para você interpretar um verso, você tem que saber o que está no verso anterior. Vou dar um exemplo tosco. Eu te odeio, verso 10, tá? Aí está no verso 11. É brincadeira. Se tu pegar só o verso 10, você vai achar que eu disse para você, eu te odeio. Se você pegar o verso 11, você vai saber que é brincadeira. Ah, que coisa ridícula. É ridículo? Muitos de nós fazemos isso quando não lemos o que está no entorno. A gente pega um verso e faz uma doutrina com aquilo. Nesse caso, pega sua mulher e adultera, porque ele não leu o adúltera. Que ele esqueceu só o acento. Eu vou achar esse vídeo, vou mandar. Eu vou achar esse vídeo. A importância da hermenêutica para a igreja. Você viu? Depois se achar o link, você me manda. Tava aí. O básico, primeira coisa que você tem que fazer para entender o texto, contexto imediato. Você vai entender o que está sendo dito ali. Se você for para o contexto remoto, você vai entender mais profundamente ainda. Primeira coisa, aquele assunto que você está lendo, aquele texto que você está lendo tem um assunto. Esse aqui é o formalismo. Lá em Marcos diz assim, está aqui Marcos 7, de 8 a 9. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. O assunto é o mesmo. Jesus está falando, vocês têm culto formal, mas vocês não têm amor a Deus. Primeiro ponto do assunto, do contexto remoto, é o assunto. Aquele autor está falando sobre alguma coisa. Até aí, estamos juntos? Beleza. Para a gente entender o assunto, tem uma ferramenta chamada paralelismo. Quando eu falo de algo paralelo, o que vem na tua mente? Não se cruza, mas tem alguma coisa em comum, não tem? Algo que é paralelo, está aqui uma reta e a outra é paralela. E ela é perfeitamente paralela. Vocês que não sabem ver a minha perfeição aqui. Ela está perfeitamente paralela. Essa reta aqui não vai se encontrar com essa. Se eu continuar desenhando, beleza? Ela vai continuar paralela. O que elas têm em comum? O ângulo.
Elas não estão assim. Elas estão assim. O ângulo é o mesmo. A direção é a mesma. Mas elas não estão juntas. Então, uma coisa paralela, ela não tem tudo a ver com outra, mas ela tem algo a ver com outra. A ideia de paralelismo nos textos, a gente vai ver dois básicos. Paralelismo verbal e paralelismo real. O nome é esquisito, mas vocês vão ver que é bem simples, bem mesmo. Tem a ver com esse assunto aqui. É uma ferramenta. Dependendo da geometria que você usa, porque tem gente que tem matemático que diz que a reta paralela nunca se encontra mesmo, tá? E acabou. Mas, porque matemática é ciência exata, mas nem sempre tem concordância. Se você olhar para duas retas paralelas, lá no infinito parece que ela se encontra. Sabe quando você tem assim, você olha para uma estrada e tem uma margem da estrada e a outra? Você está olhando lá para o infinito. Aí a estrada continua. Lá no final não parece que essas retas fazem assim? Mas nesse caso, um lado da rua e o outro não se encontra. As margens não se encontram. Mas se ela for uma reta bem grandona, se olhar lá no infinito, parece que ela vai fazendo assim, né? É uma ilusão de ótica. Não existe, mas o teu olho te diz isso. Que faz assim. Então, dois assuntos paralelos sempre na Bíblia vão se encontrar. Em Jesus. Sempre. Jesus é esse ponto em comum dessas retas. Jesus é o assunto da Bíblia. Tudo quanto é assunto da Bíblia, mais bizarro que seja, uma genealogia que não tem nada a ver, tu vai encontrar alguma coisa de Jesus ali. Beleza? Então, paralelismo verbal. O que é paralelismo verbal? Verbo é palavra. Lembra lá do texto de João? E o verbo se fez carne? Verbo não é só esse que a gente fala em português, que é comer, agir, deitar. Verbo é palavra. Então, o que é paralelismo verbal? É a mesma palavra em textos diferentes, em lugares diferentes. Às vezes, a mesma palavra, que é uma palavra mesmo. Rocha, por exemplo. Você pega a palavra rocha. Se você pegar algumas Bíblias que tem concordância bíblica, lá no final da Bíblia, tem concordância. E aí você vai lá e tem um monte de palavra. Messias. Se você pegar lá a palavra Messias, no final de Bíblia, Bíblia de estudo, Messias. Aí você vai estar lá a palavra Messias e um monte de textos que usam a palavra Messias. Desde Gênesis eu não sei, mas desde o Antigo Testamento até Apocalipse. A mesma palavra em vários textos diferentes. O nome disso é paralelismo verbal. Vamos dar exemplos para ficar mais fácil. Beleza? A palavra... Deixa eu tirar isso aqui. Exemplos. Palavra luz. Ok? Luz. Vamos pegar a palavra luz em alguns contextos. Hélio, abre para mim 2 Samuel. 2 Samuel 23, verso 4. Zé está com Bíblia? Não. Priscila? João 8:12. João, calma. 8:12. Vital, tá? Com Bíblia? Com a Bíblia do Anticristo. Mateus 5:14. Quem perguntou? Leão. Sim. Sim. Para você ver como uma mesma palavra pode ter diferentes significados em alguns contextos. Jesus é a estrela da manhã e Satanás também. Sim, estrela da alva. A palavra leão é a mesma. Por que Jesus é leão? Porque teve uma profecia que Jacó deu para seu filho Judá.
Jacó falou assim: tu és um leão, um leãozinho forte. E Jesus é da tribo de Judá. Então, por isso que ele é o leão da tribo de Judá. A referência a leão para Satanás não tem nada a ver com a tribo de Judá, não tem nada a ver com Jacó, tem a ver com um animal, uma besta, que animal e besta é a mesma coisa, um animal feroz que fica ao redor da presa para poder tragar. Não. A gente vai ver nesse exemplo que às vezes rola e às vezes não. Beleza? Não. Claro que não. A gente vai ver que isso aqui é uma ferramenta para a gente tentar descobrir algumas coisas. Mas ela não vai resolver tudo. Beleza? Vamos lá, 2 Samuel 23, 4. Na verdade, vai do verso 1 até o verso 4. 23. Tá. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. Isso é uma profecia sobre Davi, estava no fim da vida dele, e aí ele começa a dizer o que Deus tinha dito para ele. E aí Deus tinha dito para Davi: a minha descendência nunca vai se apartar de você, e você vai ser como a luz do sol numa manhã sem nuvens. Vamos para os outros textos, antes da gente analisar esse. João 8,12. Show. Mateus 5,14. Beleza. A gente viu luz em 3 textos. Nos 3, o sentido de luz é literal ou figurado? Figurado. Qual é o sentido figurado de 2 Samuel? Lê o verso 4, por favor. Então, é como a luz da manhã depois da noite, né? Por quê? Porque Israel estava vivendo um período de trevas espirituais. E Davi foi um período de luz, ou seja, um período de renascimento espiritual para Israel. Lá em João 8,12, quem leu João 8,12? José, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo estava em trevas, o sentido é parecido. O mundo estava em trevas literais? Não. As trevas são trevas espirituais. Então, assim como Davi foi luz para o povo de Israel, Jesus é a luz para a humanidade. Uma esperança. Lá em Mateus 5,14. Quem leu Mateus 5? Vital. Vocês são a luz do mundo. O sentido é parecido. O mundo está em trevas e quem Deus envia para iluminar o mundo? A igreja. Então, a gente viu a mesma palavra em 3 textos diferentes, beleza? Raíssa, abre para mim. Está com a Bíblia? João 16, 21. Pode ler. João 16, 21. Dar a luz aí tem a ver com nascer.
É óbvio que tem alguma relação, porque a criança estava em trevas, né? Por isso que se chama dar à luz. A criança estava no escuro e veio para a luz. Mas não tem a ver com o assunto de um período ruim da história, porque a gravidez não é um período ruim. A criança estava em trevas espirituais, é isso que quer ver? Não é isso. É a mesma palavra, mas ela não tem a ver com isso aqui. E como é que eu vou descobrir? Você vai pegar a palavra que você está vendo, vai em concordância bíblica, concordância bíblica, isso tem aonde? Em Bíblia, tá? Na Bíblia tem. Bíblias de estudo tem. No final da Bíblia tem. No final da Bíblia tem lá, se você abrir em Bíblias de estudo, tem lá, palavra por palavra, um monte de palavras que as Bíblias relacionam, cada uma, dependendo do tamanho, vai relacionar de uma forma diferente, e ele vai te dar uma mesma palavra em vários contextos diferentes. Já vai te ajudar a ter maior noção boa sobre aquela palavra em vários contextos diferentes. Isso se chama paralelismo verbal. É uma palavra que você pegou e viu em vários textos da Bíblia diferentes. Isso vai ajudar a tua interpretação daquele texto. A tua hermenêutica. Beleza? Simples. Para isso você precisa ter uma Bíblia de estudo. Ou buscar na internet. A Bíblia de estudo é mais indicada. Chave bíblica é outro nome. É a mesma coisa. É. Não, então, a internet não é ruim. O problema, eu uso pra caramba. O problema é como usa. O problema é que a gente vai ficando meio preguiçoso para aprender. A gente quer um negócio mastigado. E tem coisa que Deus quer falar com você do teu jeito. E aí você que vai ter que ralar para descobrir. Tem que ler. Não adianta. Não adianta. Senão a gente não precisava estar aqui no seminário. A gente saía daqui, cada um pegava um vídeo de YouTube e pegava a explicação de alguém. Tem coisas que Deus quer revelar através de você. Eu não estou te dando a interpretação das coisas. O curso não é sobre a gente interpretar texto. O curso é para a gente aprender a fazer isso. Sim. Não tem que ser igual. Só tem que me dizer por que a senhora teve aquele entendimento sobre aquele texto. Não tem problema ter outro entendimento. É só me dizer por quê. De acordo com o que está escrito. Entendeu? Vamos agora para o paralelismo real. O que é o paralelismo real? É o mesmo assunto, não a mesma palavra. É o mesmo assunto em vários textos diferentes. A gente fez isso, paralelismo real, aqui em Isaías 29. A gente falou sobre formalismo de culto. Formalismo de culto a gente viu em vários textos. A gente não pegou uma palavra lá de Isaías e foi procurar em outras. A gente pegou um assunto e foi procurar esse assunto em outros lugares da Bíblia. Paralelismo real. Paralelismo, de novo, é algo que tem alguma semelhança com outra coisa, mas não exatamente a mesma. Mas em tudo quanto é lugar da Bíblia, paralelismo real, verbal, você vai encontrar uma semelhança lá no infinito com Jesus. Sempre. Sempre. Vamos ver um exemplo, além do que a gente já viu, de Isaías 29, com paralelismo real. Um exemplo aqui. Alguém abre para mim, por favor, em Provérbios 29, 20. Provérbios 29, 20. E outra pessoa abre em Tiago 1, 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Alguém abriu? Quem abriu pode ler. Provérbios primeiro. Há mais esperança para o tolo do que para alguém que fala sem pensar.
Tiago 1. A gente está vendo que Tiago e Provérbios de Salomão, 700 anos antes de Cristo. Tiago, lá em 40, 50 depois de Cristo, estão falando sobre coisas muito parecidas. Como é que está na sua Bíblia? Sim. Sim. Você viu um homem precipitado em suas palavras? Tem mais esperança para o tolo do que para alguém que fala sem pensar. É isso que ele está dizendo. Lá em Tiago, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Pronto para ouvir, espera para falar. E aí ele ainda amplia o assunto. Tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Um assunto, o mesmo assunto, lá em Provérbios, aparece em Tiago. Isso é um paralelismo real. O que é real? Real é de realidade. Então a gente está vendo um assunto. Qual é o assunto? Precipitação na fala. Alguém que fala sem pensar. Provérbios falou sobre isso, Tiago falou também. Tiago ainda falou sobre isso e ainda colocou mais uma coisa, a ira. Paralelismo real te ajuda a interpretar texto. Sabe por quê? Quando a gente vai para a Bíblia, quanto mais a gente acha na própria Bíblia sobre aquele mesmo assunto, isso vai reforçando a ideia que a gente tem. Ou não vai reforçando. Alguns assuntos na Bíblia são muito pontuais, são muito específicos, não acontecem direto. Aconteceram em um lugar, uma vez, e nunca mais aconteceu. Dá a impressão de que aquilo não é uma norma, de que aquilo foi só um evento isolado. Agora, ser precipitado no falar é algo que a Bíblia nunca incentivou. Não que entra. Mesmo assunto. Ou um assunto parecido, sobre falar. Não fala sobre precipitação, mas fala sobre contaminação com a palavra. Quando a gente vai estudar sobre alguma coisa, a gente pega o mesmo assunto em vários lugares. Agora, coisas que aconteceram na Bíblia e que, apesar de terem acontecido, não são incentivos. Aconteceram. Hã? Mate eles, que todos eles sejam mortos, que eles morram afogados em poça. Poligamia era algo que acontecia muito no Antigo Testamento. Aliás, acontecia no Novo. E Paulo fala o quê? Para aqueles que quisessem ser bispos, que sejam marido de uma mulher. Porque era algo que acontecia, mas não era algo incentivado. Era algo que Deus não tinha feito. Senão Deus tinha feito Adão, Eva, Maria, várias para o mesmo cara. Não, fez um homem e uma mulher. Já dá uma indicação do que ele quer. Então, é algo que acontecia. Davi tinha várias mulheres. Salomão nem se fale. Mas isso não era algo incentivado. Pelo contrário, isso trouxe problemas. Isso não é algo que trouxe coisas boas para a humanidade. Trouxe problemas para a humanidade. Mas, na verdade, o propósito da poligamia não era nem esse. Aconteceu por causa de um problema social, porque a mulher não tinha direito ao trabalho. Então, ou ela se unia a um homem pelo casamento, ou ela vivia de mendicância ou prostituição. Então, em alguns lugares que se evangelizam hoje, na África, tem missionários que chegam lá e não falam para o cara está lá, o missionário chegou na África. Tem o cara e 5 mulheres. Aí o missionário fala, meu amigo, a Bíblia fala que é uma só. Aí o cara fala o quê? Não, Dunite aí, meu irmão. Escolhe aí. E aí? Vai fazer o quê? Ué, mantém, pô. São 2 valores em colisão. É o valor da monogamia, um homem para uma mulher, com você colocar 4 mulheres com seus 25 filhos,
todos no olho da rua, para mendigar e virar guerreiro de algum grupo islâmico lá na África. Porque é isso que acontece. Então, isso é incentivado? Se algum homem chegar aqui com 3 mulheres aqui na igreja, a gente vai fazer o quê? Pô, é óbvio, porque isso aqui na nossa cultura não é nem aceito, mas lá isso é comum. E se chegar um missionário lá e começar a pagar um monte de regra pro cara, ele vai ter que mandar 4 mulheres embora, pô. Ou matar o missionário. Às vezes acontece das próprias mulheres quererem sair, irem para outros países, dependendo da conversão que acontecer, às vezes não. Então tem coisas que a Bíblia não incentiva, apesar de acontecer, mas quando a gente começa a estudar, quanto mais a gente começa a ver os vários assuntos em texto, o mesmo assunto em vários textos diferentes, ajuda a gente a não construir ideias heréticas, heresias sobre a Bíblia, entendeu? Por isso que a gente está vendo contexto. Há um contexto quando um missionário chega na África e um cara tem 5 mulheres. Qual é o contexto? Um lugar que tem guerra pra caramba, que não tem uma mobilidade social alta, que muita gente é pobre e que a sociedade se construiu assim por milênios. Ele não chegou ali e as pessoas começaram a ter um homem para cada 3, 4 mulheres do nada. Tem um contexto. Isso tem na Bíblia também. Então, o paralelismo real, pegar o mesmo assunto em vários textos diferentes, vai ajudar a gente a desconstruir coisas que a gente pensa que são certas e são erradas, e a gente vai conseguir vislumbrar qual é o assunto que a Bíblia como um todo está querendo nos ensinar, não aquele texto só. Deu para entender? Podemos seguir? Alguém que tem dúvida? De novo, contexto imediato. Está lá o verso 8. O que você tem que entender o verso 8 de cara? O que você tem que fazer? Do 1 ao 7, pô. Isso. E se tiver do 9 ao 38, lê também. Ah, que preguiça. Ué, então vai entender errado, pô. Não, quanto mais você lê, mais você consegue entender. Só que dá mais trabalho. Agora, se você lê só um verso, a chance de errar é grande. Pode ser que você acerte, tá? Mas a chance de errar é grande. Essa é a primeira coisa, é a básica. Contexto imediato. Contexto remoto, a gente começou a ver o assunto, que é o paralelismo real. Outra coisa que ajuda, paralelismo verbal, é uma palavra em vários textos diferentes. Onde você vê isso? Chave bíblica. Em Bíblia de Estudo tem. Posso seguir? Tiago 1, 19 e 20. Vou apagar aqui, hein? Sim. Um assunto que seja defendido por um e refutado por outro? Tem. Tem, de forma superficial, tem. Eu acabei de dar um. Monogamia. Acabei de dar um. Existia. Deus não puniu Davi por ter várias mulheres, por exemplo. Deus puniu Davi porque ele pegou a mulher de um grande amigo dele, mentiu, surrupiou, matou e ainda queria encobrir e mandar a mulher embora, de barriga. Mas não por ele ter mulheres. Aliás, quando o Natan foi falar com ele, Deus falou assim: eu te dei carro, dinheiro, mulheres, no plural. Deus deu. Ué, calma aí, mas Deus não criou, gente, a monogamia? Então, um assunto é refutado por outro. Tem que entender o contexto da época, como eu acabei de falar. Deus quer a poligamia? Não. Acontecia? Acontecia. Aliás, Deus quer um monte de guerra. O que tem no Antigo Testamento? Se você espremer, sai sangue. É pior do que o Povo. Lembra daquele jornal O Povo?
que era só morte todo dia. É porque agora não tem mais quase jornal impresso, né? Alguém lê ainda jornal impresso? Cadáver e tal, era isso. O Antigo Testamento é guerra o tempo todo. Pega o livro de Josué. É só guerra. E Deus quer guerra? Jesus quer guerra? É isso que Deus quer para a humanidade? É isso? Não. E como é que Deus usa para punir? E como é que Deus usa para fazer Israel conquistar as terras? Guerra. Então, para a gente entender que um assunto existe na Bíblia, no contexto que está escrito ali. O mesmo Deus que falou olho por olho, dente por dente. Moisés pegou uma parte do texto em Código de Hammurabi. O mesmo Deus que falou isso, Jesus veio interpretar e falou, não, calma aí, cara, tem que perdoar seus inimigos. Moisés falou isso porque era um tempo, era uma época. Vocês só podiam entender isso na época. Agora eu estou trazendo uma revelação mais ampla e profunda sobre a mesma coisa. Não contradiz. Contradiz assim, raso, de forma rasa, parece que uma coisa está contradizendo a outra. Mas quando a gente vai estudar, vê que não. Beleza? Sim, com certeza. Aliás, quando Davi foi tentar construir o templo, o que Deus disse para ele? Por que não? Fala. Porque ele matava muito. Ele gostava. Era um esporte para ele. Ele gostava de matar. Então, Deus falou, cara, você não dá. Sem problema, beleza, mas um templo para mim você não dá não. Gente é irmão, parceiro, mas vou deixar teu filho para fazer. Teu filho vai ter outros problemas, ele não falou isso. Teu filho vai ter outros problemas, mas esse não. 5. A importância do propósito. Do propósito do escritor de determinado, esse détido aqui é determinado, tá? Determinado livro. A importância do propósito. Por que aquele cara escreveu aquele livro? Cada livro da Bíblia foi escrito para alguma coisa. Na Bíblia, para a gente entender o propósito, a gente tem que entender que na Bíblia tem vários tipos de texto. Tem carta, tem história, tem poesia, tem um monte de coisa, tem compilações. O livro de Salmo não é uma história do capítulo 1 ao capítulo 150. Beleza? Assim como a carta de Paulo também não é uma história do capítulo 1 ao capítulo 4 de Efésios. Não é uma história. A gente tem que entender dois tipos básicos. Dois tipos. Narrativos é um tipo. E discursivos. São dois tipos. Dá para dividir de várias formas, tá? Cada um classifica de um jeito. Mas eu resolvi pegar só esses dois tipos grandões assim, para a gente entender os básicos. O que um texto narrativo faz? Conta uma história. Beleza? Então eu vou falar um livro e você vai me dizer se ele é narrativo ou discursivo. O discursivo, o que ele faz? Ele fala de um assunto. Ou de alguns assuntos. Então eu vou falar o livro e você diz se ele é narrativo ou discursivo. Beleza? Gênesis. Gênesis. Narrativo. Ele conta uma história. É porque pode ser. Pode ser. É discursivo. É porque eu estou usando a classificação de um autor de hermenêutica. Ele diz assim, tá? Pode ser descritivos. Tá? Temáticos. Temáticos. É tudo a mesma coisa. Discursivo parece qualquer coisa que você está discursando. Né? Beleza. Não precisa ser discursivo.
Vamos botar descritivos, melhor, beleza? Gênesis, narrativo. 1 Coríntios, descritivo. Mateus. Ok, João. Evangelho de João. Salmos. Não dá para saber, é híbrido. É só uma classificação básica, tem outras que não se encaixam aqui. Beleza? Provérbios. Também não se encaixa aqui. Mas é mais aqui. Ele não está contando história nenhuma. É mais descritivo. Ele trata de vários assuntos. Beleza? Então, num texto narrativo, eles descrevem eventos históricos, um povo, uma pessoa, um tempo na história. Esther, por exemplo, é o livro da história dela. Beleza? Juízes. É um momento. Então, esses livros, eles ensinam um monte de coisa, mas eles ensinam enquanto a história está acontecendo. Eles não param para te ensinar, esses livros eles não param assim, agora eu vou te ensinar sobre isso. Como Paulo faz. Esses livros contam histórias e a partir da história a gente tem que tirar ensinamento. Beleza? Perguntas importantes que a gente tem que fazer nesse tipo de texto aqui. Narrativo, né? Perguntas que é bom a gente fazer. Quem é o principal personagem? Ou quens? Quais, né? São os principais personagens desse livro, para eu poder entender. Alguns livros dão o principal personagem no nome. 1 Samuel. Você acha que o principal personagem é quem? Samuel. Mas e 2 Samuel? No livro de 2 Samuel, Samuel está morto. No livro de 1 Samuel, o principal personagem é Samuel. E no de 2, Davi. Quem é o principal personagem de 2 Samuel? É Davi. Não é Samuel, até porque ele está morto. É difícil, né? Se ele está morto. Qual é o assunto principal? Qual é o assunto daquele livro? Outra coisa para perguntar. Onde está ocorrendo aquele livro? Aquela história. Está se dando onde? E quando? Qual o momento histórico? Quando você consegue responder isso aqui, você já sabe um monte de coisa. Sabe onde tem isso? Bíblia de Estudo, de novo. Um monte de heresia, sim. Se você pegar, eu tenho, por exemplo, uma Bíblia de Estudo chamada BEP, Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma Bíblia fina até. E no início de cada livro, ele tem lá um resumo. Assunto, quem escreveu, onde é, qual é a época histórica, em uma página, cara. Não precisa ir em um lugar assim nenhum, não, só alguém, na verdade essa eu ganhei de presente, na minha ordenação. Mas aí às vezes você vai ler um livro ali, pô, você não sabe a menor ideia, às vezes você, sei lá, abre Miqueias. Morte, confusão, o livro começa umas paradas assim, né? Onde será? As naus estão vindo, meu Deus, o que é isso? O que esse cara está falando? Você não sabe o que ele está falando, não sabe por que ele está falando aquilo. Aí se você for ler o assunto, ele fala assim, Miqueias foi o profeta tal, que no ano tal, por causa do rei tal, aí você já começa, tá. Não na Bíblia. Em Bíblias de estudo, pessoas que estudaram colocaram isso lá. As mulheres estão se prostituindo e agora estão comendo seus filhos na rua. Literalmente viraram canibais. O que é isso? Que coisa doida. Por quê? Aí você vai ver lá. Lamentações de Jeremias. Está lá. Porque Jeremias, o profeta, que disse que o povo ia sair cativo para a Babilônia. E foi mesmo. E o povo foi cativo. E as pessoas, os pobres ficaram, não tinha comida. E os nenéns morriam. E quando o neném morria, meu amigo, virava churrasco.
Aí, meu irmão, tá vendo? É só caro, só é caro. Dinheiro. Caro, você diz o quê? Dinheiro, é isso. Uma dessa aí deve estar uns R$200. Uma que eu tenho, bem mais simples, uns 80. Sim. 100 e pouco. Isso. Mas vale a pena. Divide em 10 vezes de 20. Entendeu? Divide em 10 vezes de 10. Então vamos tomar, por exemplo, aqui o livro de Juízes, que é um livro hiper complicado. Tão complicado que chega no final do livro e a gente não sabe se o cara é bom ou ruim. Esse cara que a Sansão era bom ou era ruim? Responde aí. Complicado, não é não? Tipo, metade bom, metade ruim? Não tem nada a dizer. É um livro tão confuso. Quem são os principais personagens do livro de Juízes? Vocês são gênios, cara. Esses juízes eram os juízes que a gente tem de hoje, juiz? Não, quem era juiz na época? Governantes militares. Mas eram governantes mesmo, porque assim, quando você pega Moisés, ele traz pessoas para auxiliar ele, a julgar pessoas de menores grupos. Eles não eram governantes, eram pessoas. Sim, mas Moisés era uma liderança. Lá em Juízes, o que aconteceu? Josué morreu e não tinha liderança nacional nenhuma. O que acontecia? Deus derramava juízo sobre algum lugar e Deus levantava juízes para julgar o povo. O que Deus quis dizer com isso? Trazer justiça, trazer conserto para o povo. Era um líder militar que se levantava em Deus para combater um mal externo. E que, na verdade, o propósito de Deus não era combater o mal externo, até porque era o próprio Deus que levantava o mal externo. A ideia de Deus era com que eles, por causa daquele mal, se voltassem para ele, Deus. E Deus, para isso, levantava um juiz, que era um líder militar. Não tinha nada a ver com o juiz que a gente entende hoje, que é um cara que fica lá, ou uma cara que fica lá no fórum julgando um monte de processo com capa. Não tem nada a ver com isso. Juízes eram líderes militares. Beleza? Qual o assunto principal lá? Falta de liderança. Alguns assuntos principais, né? Lá de Juízes. Falta de liderança. Falta de espiritualidade. São assuntos do livro de Juízes. Idolatria. Opressão de povo estrangeiro. São assuntos que acontecem no livro de Juízes. Onde? Canaã. Mas que Canaã? Uma Canaã que não estava totalmente conquistada. O povo chegou lá com Josué e lá Deuteronômio, sei lá, com Moisés, Deus havia avisado para eles: vocês vão chegar na terra prometida, mas eu não vou deixar vocês conquistarem tudo. Eu vou sempre deixar algum povo estrangeiro para que vocês me sirvam porque querem. Porque os povos estrangeiros tinham práticas de culto muito animadas, com sexo ritual, tinham outros deuses, tinham outras propostas, e Deus deixou aqueles povos ali para que Israel tivesse sempre uma tentação diante dele. É uma Canaã semi-conquistada. Aliás, ela é semi-conquistada até hoje. Por Israel, né? Quando? Entre a morte de Josué, é um período grandão, tá? Entre a morte de Josué até Samuel. O que dá mais ou menos 300 anos. Se você for para Juízes entendendo isso, já é meio caminho andado. Porque senão você vai pegar um livro como Juízes e vai tentar construir uma doutrina para a sua vida, você vai ter um problema. Não tinha liderança, um monte de povo estrangeiro, ninguém se voltava para a Torá, para a Bíblia, não era uma terra conquistada, tinha um monte de líder militar, não tinha liderança política, não tinha nada. Como é que você vai construir uma parada para a tua vida baseado naquilo? Mas tem coisa de Deus naquilo? Tem um monte. Tanto tem que o livro está aí. Mas tem que saber por quê e como você vai usar aquilo para a tua vida ou para pregar para alguém. Ok?
Estamos juntos até aí? Textos descritivos. Vamos tirar o discursivo que incomodou alguns alunos. Alguns alunos, Rebeca, né? Textos discursivos são os que tratam de assuntos, temas, mais do que de ação. Então, por exemplo, a gente falou, cartas de Paulo. Cartas. Beleza? Outros, profecias. Me dá um exemplo de livro que é uma profecia. Apocalipse é só uma profecia. Do início ao fim, é uma visão. Beleza? Outro livro que é uma parte de profecia, ou quase toda profecia. Daniel. Ezequiel. Tem uma parte de história e tem uma parte de profecia, é mesclado. Beleza? Mesma coisa, uma parte de história, se acontece no tempo da história, mas tem partes que são assuntos, que ele fala sobre um assunto. Mas é enquanto está enrolando a história. Então, quais são perguntas boas para a gente fazer para esses textos aqui? A básica, quem escreveu? Quem escreveu? Outra, isso aqui é letra A. B. Por que escreveu? Vou passar algum trabalho que vocês vão falar mais ou menos sobre isso. Por que escreveu? C. Como as ideias são relatadas? Como as ideias do autor são relatadas? A gente vai ver um exemplo para ficar mais claro, tá? Deixa eu ver se tem alguma mais. E D. Quais são as ordens? Quais são os conselhos que tem naquele livro? São coisas boas para a gente perguntar. Vamos ver um exemplo. 1 Coríntios. Quem escreveu? Paulo. Por quê? Vocês lembram mais ou menos do que fala em 1 Coríntios? Para tratar pepino, meus irmãos, era isso, resolver problema. A igreja estava cheia de problema. Tinha idolatria, tinha o cara que pegava a própria madrasta, lembra um cara que pegava a madrasta? Que Paulo fala assim, porque o cara pegou a mulher do próprio pai. Tá lá. Tinha uma galera que dizia que era de Paulo, outro que dizia que era de Apolo, outro de não sei o quê. Tinha também o pessoal que um falava em língua, outro que não queria que falasse em língua, e outro que não interpretava a língua, e que Paulo... Enfim, o livro era para tratar de problemas. Sim. Muita imaturidade, muita carnalidade. Beleza? Como as ideias são relatadas? Paulo trata dos assuntos que alguém falou para ele. Porque Paulo, em alguns momentos, estava preso ou viajando. E aí traziam a notícia para ele, e aí ele falava, vou escrever sobre isso. Aí ele escrevia para corrigir algum problema, para falar, olha, não façam assim, façam assado. Olha só, se vocês querem falar em línguas, beleza, fala, mas tenha um mínimo de ordem para falar pelo menos. Porque se chegar um incrédulo aí, vocês verem 20 minutos de culto, vai ficar meio complicado. O cara não vai entender nada, vai achar que vocês são malucos. É melhor que fale alguma palavra, 10 palavras que a pessoa entenda, do que 25 minutos de... Pode falar, Paulo não proibiu. Ele falou, não tem problema falar, pode falar. Mas não fica falando isso 50 minutos. Entendeu? São assuntos que Paulo relatou. Quais são as ordens que Paulo dá, ou os conselhos que ele dá? Sejam um. Parem de brigar por coisa pequena. Pratiquem um amor, tenham um mínimo de ordem no culto. Preferam sofrer danos ao invés de ficar cobrando uns aos outros, que tem até isso também. Gente que cobrava os outros no tribunal. Coisas que a gente, só com essas perguntas aqui, a gente consegue responder. Beleza?
por que ele escreveu é com certeza o mais importante. Muito. Muito. Pode ser. Pode ser uma letra E. Época. Contexto histórico. Sim. Quando? Está a ver com a época, né? Época pode ser contexto, cidade que ele escreveu, porquê ele escreveu, mas quando você vai para o porquê ele escreveu, você vai ter que ver qual é a época que ele escreveu. Isso aqui são algumas perguntas, você pode fazer várias. Estou dando só exemplos. Ok? Outra realidade. Ele estava escrevendo às vezes para a igreja. Sim, porque os problemas eram diferentes. Algumas cartas de Paulo não são para resolver problemas. Algumas cartas são para exortar a unidade. Outras cartas dele são para discípulos dele, como para Timóteo, para Tito. Essas bíblias de estudo falam muito dessas coisas. E falam de forma resumida, dá para entender. Beleza? Posso seguir? Isso tudo está dentro de contexto remoto, tá? Isso tudo é um contexto remoto. Agora a gente vai ver uma outra parte. Que tem a ver pra caramba com hermenêutica. Não é tão fácil, mas tem a ver. E a gente precisa saber. Os auxílios externos ao texto. Que a gente vai ver quais. Auxílios externos. Auxílios externos são ferramentas que não são de interpretação da Bíblia. A gente já falou sobre eles. Época, o idioma e tal, mas agora a gente vai ver que são outras matérias mesmo, até que vocês vão ter aqui no seminário. São outras matérias, não são de hermenêutica, mas vão auxiliar você a interpretar. A gente já acabou de falar. Beleza? Primeira, auxílio externo. As línguas originais. Então, vocês vão ter no curso as línguas principais originais da Bíblia, que são hebraico. Até eu vou fazer essa aula. E grego. Com certeza eu vou fazer. Oi? Aramaico. Jesus falava aramaico. A gente vai falar sobre isso. A Bíblia, ela é escrita em hebraico e grego. E um pouquinho de aramaico. Mas ninguém estuda aramaico, porque é muito pouco. Era a língua do povão e tinha a ver com a dominação do Reino do Norte. Jesus falava aramaico com o povão. Por quê? Porque o hebraico era uma língua que só eruditos, só a alta classe falava, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, que eram a Bíblia escrita em hebraico. As pessoas não falavam hebraico, as pessoas falavam aramaico. Jesus falava aramaico e hebraico. A língua do povo comum, judeu, era aramaico. Língua falada. A língua escrita da Bíblia, hebraico. Não tinha Novo Testamento na época de Jesus, lembrem-se disso. Então não tinha isso aqui. Falavam latim. Porque alguns soldados falavam em aramaico. E também porque Jesus poderia... Os soldados que... Vários dos soldados... Roma, a gente imagina que era só romano. Romanos, tipo assim, de etnia romana, né? A Roma era um império que pegava soldados de tudo quanto era povo. Herodes era judeu.
um judeu que conseguiu a cidadania romana. Paulo era romano de nascimento. Lembra quando ele foi preso? Paulo falou que foi preso. Aí ele falou assim, por que vocês estão prendendo um cidadão romano sem processo? Aí o cara falou, você é cidadão romano? Ele falou, sim. Aí ele falou, pô, eu paguei um dinheiro pela minha cidadania. Lembra que o soldado falou isso? Paguei um dinheiro. Aí Paulo falou, pois é, eu tenho de nascimento. Então, ser cidadão romano não era uma etnia. Roma começou a conquistar os povos e vendia a cidadania. Então, vários soldados romanos eram judeus. Um povo foi dominado e o cara falou, meu irmão, faria pouco meu pirão primeiro. Eu quero ganhar meu dinheiro. Se tiver que oprimir esse povo aqui, eu oprimo. Não tem problema não. Então, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, basicamente nesses 2. Hebraico e aramaico no Antigo Testamento, grego no Novo, por aproximadamente 40 escritores. Em um período de 1.600 anos. Desde Jó, que provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia, até os Evangelhos, que são os livros mais novos da Bíblia. Os Evangelhos e Apocalipse são os mais novos. Desde que a Bíblia começou a ser escrita até o último, foi 1.600 anos. Ela abrange um período, se você pegar Gênesis, aí depende da sua interpretação, tá? Mas, com certeza, quando Adão e Eva foram criados, não tinha alguém lá escrevendo assim. E Adão foi criado, não tinha, tá? Não tinha um historiador lá vendo Adão sendo criado e escrevendo. Vocês estão aprendendo isso com o Márcio. Ele com certeza não disse assim, não, aí tem um historiador lá que pegou o Adão, aí Deus, aí ele pegou a costela. Costela, não fez isso. Foi algo revelado e passou por tradição oral. Ah, tinha um anjo escritor. Sim. É aproximadamente porque tem alguns livros que a gente não sabe qual é o autor. Pode ter 1, 2, 3, 4 autores. É aproximadamente porque a gente tem mais ou menos uma média. Por isso que é aproximadamente 40 escritores. Não. Até a próxima aula. Tamo junto? Na apostila que eu passei já tem até o próximo trabalho. Para 2019, exatamente. Aquela data... Não. Eu vou passar a data depois. Tá? Mas se vocês quiserem já ir vendo, duvido que vocês já vejam. Mas se já quiserem ir vendo, tá bom? Boa aula para vocês.